Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte deste programa, querida comunidade da nossa Diocese de Formosa e todos os que nos seguem em diversos lugares, hoje nós lembramos São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Padre jesuíta que no primeiro século da nossa colonização doou sua vida em nossas terras desafiadoras. Dando sequência à nossa meditação de ontem sobre o ensino, nesta classe da Sexta Família das Virtudes, Virtude de Caridade, da nossa querida Beata Conchita, o texto diz assim, são locuções interiores de Jesus a ela. Jamais o respeito humano deve aproximar-se, quanto menos entrar no coração de um diretor espiritual. A paciência há de ser o ar que o diretor espiritual respira. O vivo amor a Deus deve incendiar o coração de um diretor santo. O zelo e a caridade ao próximo deve ser os braços com que há de trabalhar incansavelmente até a morte, só para a minha glória, para a minha maior glória. A mansidão e a benignidade devem constantemente guiar seus atos. O diretor de almas deve ser uma bússola que aponta incessantemente para o meu coração e a minha cruz. Esta é a direção que invariavelmente deve marcar as almas, se quiser levá-las por um caminho reto e seguro que conduza ao céu. Muito delicado, santo e de grande responsabilidade é o papel que no mundo exercem os diretores espirituais. Importantíssima a sua missão e muito grande o prêmio que os espera, se cumprirem a contento esta missão. A vida dos diretores deve ser fundada no sacrifício e na oração. A ciência humana deve ajudá-los, mas a ciência espiritual é que deve iluminá-los e santificá-los. Todas as virtudes, sem exceção, devem adornar e transformar seu coração. Os diretores devem viver e respirar uma vida sobrenatural, sem por isso perder de vista o mundo e suas astúcias. Devem interiormente sobrenaturalizar todos os seus atos e respirar Deus, Deus, constantemente Deus. O mesmo Deus pôs em suas mãos a seara de alma e virtudes, para que, semeando-a, juntem a colheita e seus frutos para o céu. Esse mundo espiritual rodeado a cada passo de inimigos é infinitamente maior que o mundo material. Um diretor santo é como o rei deste mundo espiritual, e como tal deve reinar, guiar e governar as almas conforme o estado de cada uma. Bem-aventurados os diretores santos que cumprem na terra sua missão de ensinar a quem não sabe, encaminhando as almas rumo ao céu. Essa é a obra espiritual perfeita por excelência, a de ensinar a quem não sabe. Sem dúvida, são muito bem acolhidas as almas que eu dirijo para dirigir outras almas. Para esse fim, cumulo-as de graças, luz e de dons extraordinários. Mas ai de quem se apropria para si mesmo dos tesouros que pus em suas mãos para o bem das almas. Ajustarei contas com ele, com muita severidade. Na ordem temporal, também é obra meritória ensinar ou instruir a quem não sabe. No entanto, trata-se de ensinar bem e levá-lo ao meu conhecimento, porque se não sou eu o fim de toda a instrução, esta é má, com consequências fatais quando se me ataca. Comete-se um pecado espantoso, causador de horríveis estragos, quando se ensina o mal, provocando assim milhares de pecados. As almas se perdem, claro está,
quando se separam de mim. Os que ensinam o mal são sequazes de Satanás, e o castigo que os espera é inimaginável para a mente humana. Só eu posso medir o mal e os terríveis estragos causados pelas más doutrinas. Pedi, orai, defende a justiça divina sobre esse assunto. À semelhança de Jesus, orai e sacrificai-vos. Meus ministros dormem. Pouco deles há que combatem esse veneno que inunda o mundo, corrompendo as almas. A cruz é a verdadeira ciência do cristão. A dor, apenas a dor, pode salvar o mundo e opor-se à intensa corrente de almas que, arrastadas pelo vício, precipitam-se no abismo profundo da sua perdição. Então, prezado ouvinte, dando sequência à nossa meditação de ontem, a importância de ensinar. Todos nós nascemos para sermos ensinados. A gente vai aprendendo com os outros. E como é importante nesse processo de conhecimento, esse ensino que nós vamos recebendo. Primeiro na família. A família como lugar de formação, escola de formação para os filhos. Depois na igreja, a catequese e, sobremaneira, o diretor espiritual. A gente agradece muito o trabalho dos padres. Nós temos padres muito dedicados nos nossos dias a esses grandes dons de dirigir as almas espiritualmente. Nós temos muitos padres que realmente cumprem diligentemente com esse ofício, atendendo as pessoas. Não é fácil você escutar, colocar-se nessa escuta, os desabafos, os problemas, as dificuldades. Mas é um ofício tão bonito, pois as pessoas encontram no diretor espiritual esse espaço de confiança, resguardado pelo sigilo, para desabafar às vezes coisas tão profundas que estão machucando suas almas, e a direção espiritual é esse bálsamo que vai curando. Nós precisamos disso. Precisamos de muitas pessoas na igreja com esta qualificação da direção espiritual. Todos nós sacerdotes devemos nos preocupar em dedicar parte do nosso tempo a esta arte de escutar, de acolher os sofrimentos das pessoas, ajudando-as num direcionamento espiritual para que possam caminhar com segurança no seu crescimento espiritual. E ao lado da direção espiritual a gente tem essas possibilidades das boas leituras, leitura bíblica, leitura orante da Sagrada Escritura, leitura da vida dos santos, a leitura da patrística da nossa igreja, que nos ajuda a entender o que Deus quer de nós e a fazermos a sua vontade. E assim Deus vai nos ensinando. A antífona da comunhão de hoje, que está lá no lecionário, traz para nós o versículo 15 do capítulo 34 de Ezequiel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Aqui nós temos toda essa imagem muito bonita de Deus como pastor, desenhada pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Deus que vai cuidar. É interessante que nesse contexto sobre o pastoreio em Israel, Deus faz graves acusações aos sacerdotes, que passaram a pastorear a si mesmos e não as ovelhas, deixando o rebanho à mercê do lobo. Então, nós, como sacerdotes e diretores espirituais, não podemos deixar o rebanho de lado. A gente precisa ostentar sempre essa preocupação de estar a zelar do rebanho. E o zelo nosso sacerdotal
ele inclui também essa disposição para o atendimento. Eu sei que os padres são poucos para atender tanta gente. Às vezes nós queremos tudo em cima da hora e não é bem assim. Um sacerdote nos nossos tempos, ele trabalha muito. Os padres que são realmente engajados, dedicados, eles têm uma agenda muito pesada. É muitas vezes sofrida a vida do sacerdote em razão do acúmulo de tantos trabalhos, de tantas pessoas que a gente precisa atender. Como que um padre está numa paróquia de 10, 12 mil pessoas vai conseguir fazer direção espiritual desse povo? É praticamente impossível. Então o catequista, o pai, a mãe, a religiosa, o padrinho de batismo, todos nós precisamos nos preparar para escutar, para acolher também o pedido das pessoas. E a gente fica sabendo de muitas atividades, até mesmo de pessoas leigas, missionários leigos, que fazem esse trabalho muito bonito de escuta, de orar com as pessoas, de acolher as pessoas. Nem sempre os problemas que as pessoas trazem para a direção espiritual são objetos passíveis de um atendimento de confissão, de uma absolvição. Nem sempre o são. Então, por isso que esse acompanhamento, esse pastoreio, essa direção espiritual, ela também é um papel que o catequista precisa tomar conhecimento, a religiosa, os diáconos permanentes, enfim, as lideranças, todos nós precisamos ter essa preocupação de escutar, sobretudo nesses tempos em que as almas vão se tornando tão doentes e tão sofridas. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, abençoa, Senhor, todos os nossos diretores espirituais, todas as pessoas que praticam o ministério da escuta, para que possam, com amor, generosidade, ajudar a tantas pessoas que sofrem a encontrar o alívio de suas dores. Vem, Senhor, em nosso auxílio e nos ensina o quão amável é poder escutar com paciência e ajudar na direção da vida espiritual das pessoas. Abençoa todas as pessoas que exercem esse ministério, sobremaneira os sacerdotes. E abençoa também aqueles que buscam esse ministério para que sejam sinceros, abertos e profundos. Assim seja. Amém. Eu desejo a você, prezado ouvinte, um bom dia de adoração. Que Nossa Senhora te acolha e interceda, e São José de Anchieta também. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.